Fala, meus queridos e amados, tudo bem com vocês? Começando mais um novo cast, e esse novo cast está sensacional. Primeiro, porque eu tô aqui com o meu zagueirão. Fala, meu povo, boa noite, bom dia, boa tarde. Vamos para mais um podcast. Hoje tá com uma figura ilustre aí, nosso amigo querido aí, já vai se apresentar. Né, Dan? Tá especial hoje, mano. Hoje tá fire. Hoje vai pegar fogo esse negócio aqui. Leozão, muito prazer em ter você aqui comigo. Prazer é todo meu, amigo. E o nosso convidado de hoje é muito especial. É um pastor que eu estimo muito, eu considero como um amigo mesmo, de longe. Ele é pastor auxiliar da Ives Church, lá de Vila Velha. Esposo da pastora Jo, nossa querida pastora Meu Jo, Deus. que já passou por aqui, tá pegando fogo, tacando fogo na igreja inteira. É pai da profetinha Ana Lívia, uma graça de menina. E nós temos a honra e o privilégio de ter hoje conosco pastor Juliano Almeida. Meu Deus do céu, que honra para mim poder estar com vocês aqui no programa mais ouvido do Brasil. Amém! Que é a no nome de Novo Jesus. Cast. Amém. Muito bom, muito bom. Bom Pastor, muito obrigado, é uma honra tê-lo aqui, de verdade. Viu? mesmo. Alegria. Quando eu venho a essa cidade, é um presente que Deus me dá. Estar junto com vocês, junto com o pastor João, pastora Natália, toda a família Novo. Uma alegria muito grande. Amém, pastor. O senhor é um amigo dessa casa, de verdade. Valeu. Pastor, começando nosso novo cast, então, fala pra gente quem é o Juliano Almeida, porque eu sempre falo isso, mas às vezes alguém caiu de paraquedas nesse novo cast, né? Muitas pessoas conhecem, né, as ovelhas da Ives, as ovelhas da Igreja Novo, te conhecem, mas muita gente sequer conhece a Novo, conhece esse canal, conhece o Novo Cast, ou não conhece, né, não é uma ovelha, né, dessas duas casas. Então fala pra gente, quem é o pastor Juliano Almeida? Pastor Juliano é filho de Deus. Eu acho que essa é uma das marcas que a gente tem que estabelecer como princípio, até porque boa parte dos crentes no Brasil, vamos falar nível Brasil, se relaciona com Deus a partir do relacionamento de servo e senhor. Só que é o relacionamento de pai e filho. Então, quando alguém me faz essa pergunta, eu falo, eu sou filho de Deus, nascido de novo, em Cristo Jesus. Sou casado com a pastora Jo, meu Deus, e pai da Ana Lívia. De formação teológica, tenho uma formação teológica, professor de teologia, hoje pastor na Ives Church Vila Velha, auxiliando, servindo, e irmão, amigo, e por aí vai. Maravilha, fantástico. Isso é importante destacar pelo fato de, acho que essa é uma das marcas da nossa casa, poder estar junto com as pessoas e jogar alguém para cima. A pastora Jo esteve aqui, você viu, né? Sim, muito, mano. Deixou a marca. Realmente eu fico muito empolgado. E ver que a marca é de vocês, né? Realmente pastorear, tá junto, Sim. ser amigo, ser companheiro e tá participando, né? Isso aí. Do vucu-vucu da galera ali, né? É isso aí. Tem que ter cheiro de ovelha, né? Tem que ter cheiro de ovelha, isso é verdade. Tem que ter cheiro Nossa, de ovelha. falei essa semana isso. Conversei essa semana com o irmão, falei que essa é a realidade. A gente ter, na verdade, um treinamento que a gente fez para novos líderes de GC, aí é o que a gente estava falando, né? Tem que... GC é lugar de trabalhar, o reino é lugar de trabalho, né? Não de holofote. Isso aí. Você não tem que ter cheiro de perfume, você tem que ter cheiro de ovelha. Não, né? Não, é isso aí. Isso é importante, ter esse entendimento, porque, igual você fala, né, que ministério não é holofote, ministério não é serviço, é serviço. Sim. É mão no arado, é se envolver mesmo. E eu falo uma frase com os amigos da igreja, com as ovelhas, o seguinte: eu não quero ser o amigo do churrasco. Se for para contar comigo só para o tempo bom, não conta. Porque esse tipo de gente tem um monte por aí. A gente tem que ter pessoas para poder contar para as horas da adversidade da vida. Sim. Porque a vida tem os seus problemas. Muitos. Né? E na hora que você está querendo apertar a mão de alguém, cadê a mão para você poder apertar?
Então é isso aí, tem que estar junto nos altos e baixos da vida. Meu Deus. Isso é forte. Já começou Que acelerado chave o homem virada, já, hein? hein? Meu Deus do céu. Pastor, mas vamos lá. Vamos. Conta pra gente como é que foi o teu chamado. Não falo nem em relação ao pastor, que eu sei que o senhor vai contar depois também. Mas conta como é que foi o teu chamado em relação a Cristo, o chamado de Cristo mesmo na tua vida. Nasceu em berço evangélico? Conta a tua história pra gente. Não tive essa honra. Parabenizo quem teve. Não tive essa honra de nascer num berço evangélico. Fui alcançado pelo Senhor por uma decisão dele, né? Porque geralmente você ouve num culto evangélico assim, na hora do apelo, depois da pregação, dê o primeiro passo e venha aceitar Jesus. Na verdade, não é o primeiro passo, é o segundo, porque a iniciativa da salvação não é humana, é do Senhor. Tanto é que o texto diz que Ele nos amou primeiro. Uau. Ele nos desejou, mesmo a gente não desejando Ele. Ninguém pode dar aquilo que não foi dado antes, né? Entendeu? Então, como é que foi a nossa vinda para o Evangelho? Eu sou de uma família do interior do nosso estado, cidade de Colatina, boa parte da minha família é mineira, né? E aí, quando eles mudaram para a capital, Vitória do Espírito Santo, o que acontece é que um dos meus tios começou a se converter, né? E na minha casa, todo final de semana era forró. E aí os meus tios que não eram evangélicos desciam tudo para lá. Então, uma hora dessa, sexta-feira, eles estavam lá com bebida, churrasco, as coisas acontecendo. E aí aquilo foi acontecendo durante muito tempo. Minha mãe foi numa igreja chamada O Brasil para Cristo. Não sei se aqui tem em Rio Claro, essa igreja. Tem? Tem, acho que tem. Aí, numa quarta-feira, ela aceitou a Jesus num culto que não tinha 13 pessoas. Aí, quando foi na sexta-feira, os meus tios encostou na porta de casa, começou a tirar dos carros as bebidas. Minha mãe chegou na porta e falou assim, hoje o fandango está cancelado. Aí, mas como assim, Jani? Está vindo todo mundo de várias partes, que era um forrozinho tradicional deles, né? Aí você, não vai ter mais. Mas como que não vai ter? Não, porque na quarta-feira, essa casa passou a ter um outro dono. Uau. Meu Deus! E cancelou mesmo, não teve. E daquela quarta-feira em diante, minha mãe decidiu servir ao Senhor. E nisto, a fé dela foi evoluindo de uma tal forma que ela foi se encontrando com alguns textos. Cada um de nós tem um texto preferido. Sim. Né? E ela encontrou com o texto, ela achou o texto de Josué 24:15. Eu e a minha casa Glória a Deus. serviremos ao Senhor. E ela começou a orar nisso. Isso era a oração dela de todo dia. Sem saber teológico, sem compreender muita coisa, mas ela mergulhou nesse texto ao ponto que, como ela provocou o céu enviou os profetas. Meu E Deus. quando Deus envia os profetas para falar, que Deus penhora a palavra dele, né? Através dos profetas. E o Senhor falou com minha mãe que toda a casa dela seria salva. Glória a Deus. E ali já começou uma batalha para que não cumprisse aquela palavra. Minha irmã teve eu sou caçula, nós somos em 3. A minha irmã, ela ficou bem perdidona, meu irmão também foi no fundo do poço, em vários sentidos na comunidade. Sim. Eu também, junto com ele, mergulhei em densas trevas, né? Só que Deus tinha feito uma promessa para minha mãe. E aí a minha irmã se converteu, depois eu se converti, em 2003, em março, em 21/3/2003. E aí faltou só meu irmão. E minha mãe dizia, o Senhor não é Deus de obra pela metade. Uau. Meu Jesus. O Senhor não é Deus de obra pela metade. E eu oro para que o Senhor complete a obra. E era interessante, Dani e Léo, que quando os crentes iam na nossa casa, que a gente estava atribulado, eles entravam pela porta da cozinha, nós corríamos pela porta da sala. Quando eles entravam pela porta da sala, nós se mandávamos pela porta da cozinha. É bem isso, né? Sério. Trevas e luz. Trevas.
Aí um dia que ela chamou os crentes, que minha mãe era inteligente, ela botava a mesa, porque crente come, né? Sim. E ela botava a mesa e levava os crentes para lá, para cultuar, para comer, para tal. E aí um dia que os crentes vieram pela porta da sala, que a gente foi correr pela porta da cozinha, ela tinha trancado com o cadeado. E falou, hoje vocês vão ouvir Deus falar nessa casa. Meu Deus. E aí, amigo, Deus usou e falou, ao ponto que aí eu vim para a igreja, depois meu irmão aceitou a Jesus também. Hoje estamos nós três na presença do Senhor. Glória a Deus. Então essa foi um pouco da nossa trajetória vindo para o Evangelho. Primeiro eu destaco que não é uma decisão nossa. Sim. Mas foi uma decisão de Deus e uma promessa que Ele fez para minha mãe. Antes dela partir, já tem 12 anos que ela partiu, mas ela pôde bater no peito e dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nossa, meu Deus, que testemunho. Pastor. Ela viveu integralmente esse texto. Ela batizou todos os 3 filhos. Todos os 3 filhos. Casou os 3 filhos. Casou de forma profética, já contei uma vez na Globo, né? Sim, verdade. Isso é uma outra. É verdade. Mas batizou os 3 filhos. Batizou. Então essa é um pouquinho da minha trajetória. Meu Deus. Bom, para você, então, eu vou te dar um conselho. Dá uma pausa nesse vídeo, volta e assiste tudo de novo, até você chegar nesse ponto. Porque eu aposto que você vai pegar várias chaves, cara, principalmente sobre fé, principalmente sobre esse testemunho. Se você ora por um familiar seu, se você tem vive isso, né, de alguém na tua casa ainda não servir a Deus, tá aqui uma prova viva do quanto Deus é fiel à palavra dele. Isso aí. Né, pastor? Nosso Pai. E conta pra gente como é que foi a sua trajetória até chegar ao pastoreio mesmo. Então, a minha mãe, o casamento dela com meu pai tinha passado pelo processo do divórcio. Uhum. Então, minha mãe foi mãe e pai ao mesmo tempo. Sim. E, assim, a boa parte dos valores que eu tenho, eu aprendi aos pés dela. E uma das coisas que ela sempre batia na tecla é a questão da lealdade. Então, o irmão dela, que foi meu tio, que é meu tio e foi meu pastor, que é o pastor João. Pastor João. Olha aí, pastor João. E aí, ele foi um pai para mim, né? Tanto é que ele tinha tatuagem, eu fiz tatuagem também. Ele tinha uma inclinação de fala, eu também imitava ele. Era meu pai, na verdade, né? E eu acompanhava ele. E aí o que acontece? Ele já dirigia uma igreja, e aí minha mãe falou para eu poder estar sempre junto. Então, essa questão de estar junto com o meu tio era, para mim, um prazer da minha vida. Você vê ele durante muito tempo. Ao ponto que, quando a gente começou a dar os primeiros passos na igreja, eu cheguei para ele e falei bem assim, tio, como é que faço para poder participar da reunião de obreiro? Ele, por quê? Você está perguntando. Eu falei, porque eu quero ser um. E naquele tempo, estão falando de 2003, sim, ainda um pouquinho, ainda estava muito tradicional os negócios, para você participar de uma reunião de obreiro, tinha que ter terno, gravata. Exatamente. Né? Tinha que estar... Isso na Brasil para Cristo ainda? Não, já na Assembleia. Já na Assembleia, tá. Tinha que estar Mas mesmo assim tinha que estar... Tinha que estar ajustadinho. Uhum. Eles falavam fardado, sim, né? Sim, exatamente. Ele está fardado. E aí eu falei assim, tio, eu quero participar, eu quero ser um obreiro e tal. Aí ele falou, mas você quer participar? Eu falei, quero ser um obreiro. Então eu vou te dar aqui um terno, vou te dar uma gravata. Aí me deu um terno, uma gravata. Eu tinha até a Bíblia que ele tinha me dado naquela época, guardado. Sim. Tem muita coisa guardada ainda. E dali então eu passei a participar. E eu fui me envolvendo, estudando, aprendendo, fazendo curso, ouvindo. Então, nesse aspecto assim do desejo de estar aprendendo, é que me moveu para dentro do ministério. Que eu queria estar, queria me envolver. E eu sempre gostei, sempre me envolvi em atividades com a igreja local. E é uma coisa que eu muito acredito. O cara pode ser um pregador itinerante, um ministro itinerante, mas ele tem que ter um compromisso com a igreja local. Se não tiver um compromisso com a igreja local, ele é um aventureiro, né? Vou dar até um fundamento bíblico. Paulo fazia as viagens e voltava para Jerusalém. Fazia as viagens e voltava para Jerusalém. Porque todo soldado tem que ter uma base, onde ele bate continência, onde presta relatório. Sim. Né?
Então, Até quando eu vejo assim, Tem que ter igrejas um onde o fundamento. pastor não tem alguém, alguma cobertura. Não tem. O cara toma muito cuidado com isso, né? Então, assim, na questão do ministério, foi assim que eu comecei. Eu Entendi. pedi a ele autorizou, e dali a gente foi se movendo. Aprendendo, né? Batendo cabeça para lá e para cá. Sempre, com certeza. Eterno aprendizado. Aliás, o podcast aprendizado. passado foi com o pastor Rogério. E aí ele falou isso, pastor Rogério. Eu não perguntei a idade dele, eu não lembro também, né, a idade dele a correta. Mas um senhor, né, pai de 3 filhos, 3 pastores, é o que eu falo, né? Nosso time, porcentagem de aproveitamento é baixa, né? Bem baixo. O do homem tem 100%. 3 filhos, 3 pastor. Aí, mas ele falou, né, quando a gente perguntei para ele, falei, pastor Rogério, quem é o pastor Rogério? Ele, um eterno aprendiz. Uau. Falei, mano, um senhor, né, de respeito que é o pastor Rogério. Chegar e falar isso, mano, a gente tem que aprender muito com ele, né? Sim. Essa vida a gente vai ter que viver aprendendo, né? A gente Isso aí, nunca vai saber de tudo. Né? Isso aí. Quando a gente achar que a gente aprendeu de tudo, vai vir um e vai ensinar a gente algo diferente. Exatamente. Isso aí. O evangelho é isso aí, né? A gente aprende todo dia. Todo dia. Cara, eu falo, né? 4 anos convertido aí, 4 anos, todo dia eu aprendo alguma coisa diferente. Todo dia é uma coisa diferente. E a gente tem que aprender, né? Porque quando você ainda se considera um aprendiz, é um coração humilde e moldável, né, pastor? Ensinável. Ensinável. Isso aí. Porque senão, cara, você começa a se achar, né? Isso aí. Aí acaba afundando, né, pastor? Não, com certeza. Se você se priva de aprender, você se priva de crescer. Uau. Né? Essa vaidade, que eu já sei, cara, não sabe. No evangelho isso não existe. Não, você não sabe. Isso aí Até não porque a própria palavra fala, né? Ela se renova cada manhã, né? Não, Então, isso aí. Isso aí. Você pode lidar, vocês aqui lidam com gente que, quando você pede para fazer alguma coisa, não, isso que eu já sei. Quando eu escuto alguém falar algo dessa natureza, eu já fico um pé atrás. Como que ele já sabe? Tomara que realmente saiba, né? Mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para não se privar de receber uma informação que pode girar uma chave na nossa vida e nos potencializar para o crescimento. Então, vou voltar a dizer, se a gente se priva de aprender, a gente está se privando de crescer. Uau. e como se manter um eterno aprendiz, pastor? Mesmo com anos de ministério ou para alguém que esteja assistindo agora e que fala assim, como que é isso? Como que é me manter um eterno aprendiz? Como que a gente consegue fazer isso? Eu acredito que isso é muito do espírito da pessoa, sabe? Reconhecer quem de fato é, né? Por exemplo, eu estou há 21 anos servindo a Cristo, 20 pregando. Eu estava falando com o Cápia, com o Caio, com o Gui, no carro, que eu já li a Bíblia 9 vezes, naquele plano de leitura anual. Sim. Li agora ela em 90 dias. 90 dias. Né? Para mim foi uma experiência extraordinária, levantar de madrugada, 17 capítulos por dia, aquela coisa. Deixa eu te fazer uma pergunta, interrompendo só um segundo. Enquanto a gente estava fazendo Atos em 28 dias, você também estava lendo a Bíblia? Tava. Meu Deus. Muita informação. Tava. Muita informação. Por isso que eu estava levantando às 3h30 da manhã para ler, para dar conta. Entendeu? Para dar conta, senão não dava conta. Porque eu estava lendo alguns outros livros juntos, então eu emendei um monte de coisa e fui lendo. Por quê? Porque se eu falar assim, não, já estou com 20 anos pregando, não, já sei. Cara, a gente não sabe de nada. Quanto mais você aprende, mais você entende que você precisa aprender cada vez mais. Então, acho que cultivar o espírito humilde, o coração ensinável é fundamental para qualquer atividade da vida, seja profissional, seja ministerial, seja pessoalmente, seja no casamento. Então, acho que essa é a regra da vida. Ter um coração ensinável. Entendi. Dizer o seguinte, estou a fim de aprender. Entendi. Aproveitar uma chave aqui, o senhor falou sobre casamento. Certo. E tivemos a honra também de ter a pastora Jo aqui,
que nos trouxe várias histórias, principalmente de como vocês se conheceram. Sério, Primeiro contou. beijo. Nossa. Enfim, foi assim, foi surreal. A Foi orelha tá fantástico. vermelha aqui já, hein? Por gentileza, edita a orelha vermelha aí. Hein? Bom, mas não vou entrar nesses assuntos. Mas assim, uma marca assim, porque o senhor já tinha estado aqui, né, na Igreja Novo, então já conhecia o senhor. Depois que veio ela, uma coisa assim que ficou muito evidente. Vocês são muito parceiros. E aí, quando eu tive esse insight, né, mas não é o parceiro do tipo assim, eu te ajudo, eu tô aqui se precisar. Não, é parceiro de serem muito iguais. Sim. A forma de vocês se comunicarem, se expressarem, de ter esse desejo de estar com as ovelhas, de estar com o povo, ficou muito evidente. Sim. E aí eu linkei com um outro novo cast que nós tivemos do pastor Bruno, acho que foi. Se eu não me engano, foi com o pastor Bruno Santos. Um abraço, pastor, também. Que ele falou que, assim, a maior parte dos ministérios relevantes que ele conhece, né, sejam eles nacionais ou até internacionais, são ministérios onde a esposa está junto com o pastor. Sim. E não é aquela esposa, como eu falei, tô aqui se precisar. Não, é aquela esposa que tá junto mesmo, Tá braço junto. direito e vamos para cima. A mulher sábia, né? Isso aí. Que edifica não só o lar, mas também o ministério. Né? Exato. E aí eu jogo a bomba para você agora. Como ter um casamento dessa forma? Para a pessoa que está nos assistindo agora, graças a Deus eu tenho minha esposa que está aqui. Ano que vem eu caso com a Bruna também. A Bruna Eita, vamos aprender. Já faz o pé de meia. Já vamos aprender já, tá, É Bruna? isso aí. Mas assim, isso é algo que eu também vivo. Né? Com a minha esposa sempre do meu lado, sempre incentivando, sempre estando junto. Lógico, a gente tem situações onde um não concorda muito com o outro, mas que depois entra num consenso. Mas assim, para quem está nos assistindo agora, pastor, como ter um casamento dessa forma a ponto de impactar no seu ministério? Sim. Primeiro que eu acredito que, vou falar assim, uma coisa nossa, mas ao mesmo tempo expressando a verdade. Sim. Eu acredito que a gente foi feito um para o outro. Uau. Eu fui feito para a Jo e a Jo foi feita para o Juliano. Então aqui já está um princípio. Tanto é que às vezes eu estou com um hino na cabeça, daqui a pouco ela começa a cantar. Nossa, achei que era só comigo que acontecia isso. Meu Aí eu Deus. falo assim, nossa, eu estou cantando esse louvor aqui. E outra, no mesmo ritmo, no mesmo passo. Na que hora, eu tô, tipo, você, na a mesma hora que hora, vai entrar o refrão na sua cabeça, ela começa a cantar. ela começa a cantar lá. É desse jeito. Então, isso é sintonia, isso é harmonia, isso é conexão, né? E a gente é nesse estilo que você viu, que vocês viram. A gente é para cima, a gente gosta de estar junto com o pessoal. E uma das coisas que mais me marca na vida da minha esposa é a força que ela tem. Eu até me emociono. Eu posso dizer para vocês quantas vezes eu vi ela chorar. Meu Deus. Não vi. Posso contar as vezes que nos desafios da vida a gente... Eu sou chorão, porque eu fui, né? Agora ela não, se tiver de chorar, ela vai para dentro do quarto, dentro do banheiro, liga o chuveiro para que as lágrimas dela misturam com a água do chuveiro e vai embora. Quando ela vai vir para você, parece que ela está vendo um sol, ela vem transformada. Então isso é uma das marcas, assim. E eu acredito que se não fosse ela, talvez eu nem estaria aqui, né? Porque muitas coisas ministeriais de grande proporção só aconteceu porque eu encontrei a Jo. Há um provérbio judaico que diz que um homem solteiro, eu te falei sobre isso, Falou. ele é um homem pela metade. Um homem casado, ele é um homem por inteiro. Uau. Então hoje eu sou um cara inteiro, porque eu encontrei ela e ela é muito para cima. Ela não tem baixo astral. Não tem tempo ruim com ela. Não tem. Não tem. Ela passou um tempo com as mulheres aqui e eu sei que foi radiante. Então isso é ela, isso é nós. Então isso agrega no ministério. Por quê? Porque as pessoas que vêm para a igreja, se a vida tivesse tudo bem, não viria. Sim. Não viria. A gente sabe que não viria. Então o que ocorre? Imagina, a pessoa já vem para a igreja, alguns vêm para a igreja
achatado pelos problemas, doença, crise financeira, complexo de inferioridade, emocional lá embaixo. Aí pega um casal de pastor derrotado. A equipe que está servindo vai estar muito para baixo. Então a gente acredita muito nisso, que o pastor tem que ser para cima, a vida tem que ser para cima, a vida tem que ser alegre. Nós estamos num curto espaço de tempo e vamos passar aqui ainda reclamando? Não, então vamos fazer festa. E ela já gosta de festa. Nossa. E eu sou mais retraído com relação à festa. Agora ela, nosso Pai do céu. Se puder, é festa todo dia. E a Ana Lívia, no mesmo ritmo. Acaba a igreja, acaba o culto, a Ana Lívia já faz assim, Pai. Quando ela faz assim, ela já. Não tem um búfalo que a gente foi lá comer? Sim. Ela fala assim, pai, acho que rola um bufinho, hein? Falei, rapaz, esse cara saiu da igreja agora. Rapaz, só um lanchinho. Ontem não teve jeito. Acabou o culto, For pra lá. a gente fomos lanchar. Uhum. Então, a gente procura viver a vida assim. É fácil? Não, né? Só que se a gente dá muita vazão às questões negativas no nosso ambiente familiar, quem fica ruim é nós mesmos. É nós mesmos. Pastor, esse é um dos segredos, seria um dos segredos para ter uma vida leve? Sim. É um segredo. A gente tem conversado muito lá em casa sobre isso, sobre falar. E você é de perceber que a palavra do Senhor, a gente leu isso em Provérbios. Provérbios fala que a gente come aquilo que a gente fala. Então, se eu não estou gostando do momento que eu estou, então é porque eu estou botando um tipo de comida ruim na mesa. Então, ao invés de tomar a decisão para reclamar, vou tomar a decisão para falar coisa boa. E aí começa a mudar as coisas, porque a chave está na palavra. A palavra é poderosa para mudar o ambiente. Tanto é que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Meu Deus. Olha que doideira. Né? Pela palavra criadora. Ele é o verbo, ele é o verbo que cria, o verbo que traz, o verbo que ilumina, o verbo que ativa. Então, isso é importante. A gente lida com alguns casais que, às vezes, questionam muito, reclamam demais, se cobram muito, e o ambiente fica pesado. O ambiente da casa tem que estar leve. Para quem chegar e falar assim, uau, tem uma paz aqui nessa casa, né? Então, é nisso que a gente crê e é nisso que a gente se move. Vocês vão lá, hein? A vida do cristão tem que ser assim, né, Dan? Eu falava com um rapaz aqui da igreja, no salão, e ele chegou lá todo desesperado, aflito. Eu falei, irmão, calma. Nem parece que você é cristão, né? Eu falei para ele, se eu fosse uma pessoa do mundo, eu não queria esse Deus, não, pô. Já chegou tudo aflito, falando, ai, me perdoa, trazer isso. A gente tem que demonstrar para as pessoas lá de fora que é leve a vida com Cristo, né? Isso aí. Por mais que tenha os problemas, vai ter problema. Se no mundo já tem problema, a gente está no mundo, só que agora a gente está com uma companhia diferente. Isso aí. E a gente tem que entender que tem sim, vai ter problema, né? Vai ter os dias difíceis, mas também vai ter a companhia. O pastor João ele fala muito, né? Melhor do que o dia é a companhia. Então a gente tem que sempre se lembrar que a gente tem a companhia ali de Cristo, né? De Jesus do nosso lado. E é isso que importa, é isso que vale, né? Eu falo assim, bom, primeiro, estar com Cristo não é certificado de ausência de problemas, né? Não. Mas estar com Cristo é um certificado de ter uma companhia e de uma vitória no final. A gente pode ver isso até no próprio evangelho, né? Os discípulos, tanto que sofreram, né? Sim, Uns com morreram de certeza. um jeito, outros de outro, e a gente quer chegar em Deus e falar, não, Deus, não quero passar por problema, não, meu filho. Mas assim, nesse ponto, uma das palavras que mais me pegam, principalmente na hora dos problemas, né? É quando ele fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde. E meu jugo É leve. é leve, meu fardo é leve, né? Meu jugo é suave. Então, assim, mano, tudo bem, a gente vai ter problema, a gente vai continuar tendo aflições, porque Cristo falou, né? No mundo tereis aflições, mas Sim. tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Mas, mano, é leve, por mais que seja problema, porque assim, o fardo, ele trocou já o seu fardo. Isso aí. O fardo é dele, né? Isso aí. E, mano, isso é... Palavra do GC da semana, né? É, A gente falava é verdade. sobre o Sete Brado, né? E ali a Ana Lu pregando, eu fui abrir meu esboço ali, fui lá embaixo e vi. Há um ano atrás eu tinha pregado a mesma palavra e estava lá. O que exala de você, adorador? Jesus na cruz exalou o amor da gente. O que está exalando, né? A gente como cristão, a gente fala que é corpo semelhante de Cristo, né? Imagem semelhante de Cristo. O que está exalando da gente na hora dos problemas? Isso aí. Na hora que a aflição bate na porta ali, o que exala? Sabedoria ou exala, meu Deus do céu? Derek, meu Deus, verdade. me ajuda.
É porque assim, a nossa vida nos assemelha a uma esponja, né? Então assim, quando o problema chega e te aperta, o que sai de você? Água suja ou água limpa? Né? Não é verdade, pastor? Isso aí. Mas pastor, fala agora pra mim. Você falou uns minutos atrás que todos nós temos um versículo preferido. Aham. Qual é o teu e em qual situação ele se tornou marcante, né? Legal. Aí você falando sobre a questão assim, de alto astral, me fez lembrar da pastora Jô, quando eu fiquei desempregado, né? Eu fui mandado embora em 2012. Aí estava uns meizinhos de casado. Sim. Aí eu falei, meu Deus do céu, recém-casado, agora sem emprego. Mas tinha um seguro, né? Aí primeiro mês, beleza, segundo mês, tranquilo, terceiro mês, garantido, quarto mês, que foi o quinto mês. Falei, amor, agora é a última parcela do seguro. O que nós vamos fazer, hein? Aí ela falou assim, agora segura na mão de Deus e vai. Essa é a frase que todo mundo usa, né? Segura mesmo. Você segura a mão de Deus e vai. Eu falei, você fala porque não é você, né? Eu que sou o provedor, pô, tem que dar um jeito. Mas assim, isso é ela, é a gente para cima. E um versículo que norteia a nossa casa, na verdade não é nenhum versículo, é o Salmo 30, por completo. Davi foi um dos caras que mais escreveu salmos, né? Sim. Dos 150, ele escreveu cerca de 73. E cada salmo que ele escrevia a partir das suas próprias experiências, né? Então, quando você observa o Salmo 30, do verso 1 ao 4, Davi está soltando foguete de alegria. Deus guardou a vida dele e não deixou o inimigo prevalecer. A doença veio e não levou ele para a sepultura. Davi está orando e Deus está ouvindo. Davi está vivendo um tempo de exaltação. Qual o crente que vive nesses 4 níveis de bênçãos que não fica feliz? Meu Deus. Davi estava soltando foguete. Aí no verso 4 ele fala bem assim, vamos celebrar o Senhor, celebrar a sua santidade. O cara que está contagiado pelas bênçãos de Deus, quem está ao seu derredor, Impulsiona. ele impulsiona. É o que nós chamamos de uma alegria contagiante, né? Sim. Bora, vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar. Só que quando você vê aqui a partir do versículo 5, as coisas já mudam. Davi deixa de falar de alegria, de louvor, de santidade, de celebração, para falar de noite, de choro e de pecado. Porque o verso 5 é aquele verso clássico. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas o que fez Davi virar o tom na melodia? De sol entrar noite, falar de choro, de noite mal dormida. Aí você vai acompanhando os versículos 6 e 7, ele vai dizer assim, e eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Porque Davi, quando estava no topo da galáxia, no clímax de tudo, da sua prosperidade, da sua fama, muitos soldados, muita gente o defendendo, ele passa a deixar de confiar plenamente no Senhor para confiar na força do braço dos seus soldados. E geralmente a gente dá esse vacilo, como Pedro, né? Sim. Você vai me negar, hein? Não. O João te nega, mas eu não te nego. O Mateus te nega, mas eu não te nego. O Judas te nega, mas eu não te nego. Se necessário, morrerei por ti. Vou contigo. E quando a gente fala que não vai vacilar, É aí que a gente vacila, né? aí que a gente vacila. E Davi, de fato, vacilou. E aí o que acontece? Ele percebe que ele vacilou. Quando ele deu esse vacilo, ele começa a manter sua vida de oração, ele continua mantendo sua vida de oração, mas ele começa a perceber que já tinha um véu entre ele e Deus. Aí ele fala, tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. O que deixa uma pessoa, um adorador perturbado, é quando ele não consegue ter a devolutiva divina para dentro da sua demanda. Ele ora e Deus não responde, ele ora e Deus não atende, ele ora, mas não arrepia mais. Aí fica atribulado. Mas Davi é um cara inteligente. Ele faz 2 perguntas para Deus, que é pergunta de filho que conhece o coração do pai. Davi era um excelente músico. O que o músico faz? Adora. Canta, né? Davi era um camarada que falava das maravilhas de Deus? Sim. Davi era um pregador, Davi era um expoente Deus se manifestava através de Davi, trazendo vitória para Israel.
E Davi faz duas perguntas para Deus, que é a virada que trouxe a presença de volta. Primeira pergunta que Davi faz: Senhor, eu sei que no pecado que eu estou, eu vou para o pó. Ok. Mas fazer uma pergunta, na verdade duas. Primeira, o pó para onde eu vou pode te louvar? Uau. Eu sei que eu vou para o pó, mas o pó pode te louvar? Imagina Deus lá de cima olhando e ouvindo a pergunta de Davi. De repente, Davi faz outra pergunta. Senhor, outra pergunta. O pó para onde eu vou por causa do pecado que eu cometi, ele pode falar das tuas maravilhas? Já viu o pó pregando? Não. Já viu o pó cantando? Não. O que Davi está dizendo? Senhor, é melhor eu em pé do que caído. Uau. É melhor eu restaurado, porque o Senhor só ama me ver louvar. Deus te ama ver você com a baqueta. Que pai não ama ver o filho bem, né? Não vamos, não quer ver. Meu filho, cadê? Eu, humanamente falando, teve uma vez que eu cheguei em casa e eu sou acostumado chegar, o Léo viu lá. A gente chega na porta e tem a varanda. E a Ana fica na varanda e vem correndo, me pula no meu peito, me abraça, me beija. Aí eu falo, vou contar até 3, e ela vem. Teve uma vez que ela não estava mais fazendo isso. E não fazendo mais. Aí quando foi um dia, eu fiz questão de demonstrar que eu estava triste com ela. Ela, pai, o que aconteceu? Falei, você quer saber? Quero. Falei, papai, chega do trabalho e você não me beija mais, você não corre mais, não conta mais até 1, 2, 3. Eu estou sentindo falta. Então, se eu sentir falta de uma coisa muito simples, imagina Deus ao ver o cara que tocava e não toca mais. Uau. Meu Deus. Nossa. Que pregava e não prega mais. Forte. Davi estava dizendo assim, Deus, é melhor o Senhor me restaurar. Por quê? Porque o Senhor ama me ver louvar. O Senhor está contando comigo para falar da tua palavra. E o verso 10, ele fala assim, ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Aí os versos 11 e 12, versículos 10, 11 e 12, vai dizer assim, tornaste o meu pranto em festa. Tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores para sempre. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Uau. Meu Deus. Tornaste ali, já fala de uma mudança. Uhum. Ou seja, Davi começou bem, deu um vacilo, Mas voltou. mas voltou. Então esse salmo, para mim, é o alimento todo dia. Uau. Mas teve alguma situação específica, assim, onde ele saltou dos seus olhos? Teve. Teve porque todo cristão passa por esses altos e baixos, Sim. né? E no caso de Davi está especificada ali a questão de um vacilo que ele dá. E nisso tem vários vacilos que alguém dá no reino de Deus, na área moral, na área financeira e coisas do tipo. Só que no meu caso, foi esse momento assim que eu me senti muito para baixo, num complexo muito grande. Para você ter noção, eu não tomava uma água como tomo aqui agora. E não pode parecer, mas eu sou ainda muito tímido. Meu Deus. Sério. Eu tenho a capacidade de sentar no avião com você aqui e descer para o Espírito Santo sem dar uma palavra. Meu Deus. Pastor. Sério, não parece. Não parece. Não parece. Mas Então você está se sentindo bem à vontade aqui. eu né? tô Então- aqui, entendeu? Estico a perna, vejo uma coisa. Para mim, entendeu? Então foi uma situação de um complexo muito grande. E quando eu recebi um convite para pregar, e o tema da campanha que eu fui pregar era Salmo 30, verso 5. Uau. O choro pode durar uma noite. Aí nesse dia, eu li o Salmo 50 vezes. Meu Deus. O Salmo 30 eu li 50 vezes. Meditando mesmo. Só para entender. Aí quando pulou esse texto para cima de mim. Então, para mim, o texto assim que mexe, lógico, tem mais outros textos, mas para mim o Salmo 30 é um salmo que eu sou apaixonado por ele. Esse é o salmo. Glória a Deus por isso. Pastor, e fala pra gente, como é que é lá na Ives hoje? Como é que é o teu dia a dia? O senhor como pastor auxiliar lá, tem algum trabalho específico? Como é que é? Fala pra gente, pastor. Então, hoje, 2023, a gente andou bastante, agora 2024 a gente está mais presente na igreja. Sim.
mais com uma quinta de avivamento. E estamos vivendo um tempo muito bom. A igreja está crescendo, adaptando algumas coisas, tem um time maravilhoso. Os caras se entregam mesmo, se lançam. E graças a Deus, assim, é uma igreja que eu falo muito com o pessoal lá. De frente à Ives, vocês vão ver lá que tem uma igreja. Eu preguei na inauguração daquela igreja. Tinha gente lá de fora. Hoje é uma igreja que tem poucos membros. Só que eu falo com o pessoal o seguinte: o púlpito dessa igreja, o pastor dessa casa, prega para a gente que mora aqui no bairro, na rua. Porque tem igreja que é para o bairro, que é para a rua, que é para o beco. Sim. Mas tem igreja que é para a cidade. Mas tem igreja que é para as nações. Então, hoje nós estamos numa igreja que o púlpito dela é um púlpito para abençoar o Brasil. É tipo a Novo aqui. Sim. Não é uma igreja só de Rio Claro. Foi-se o tempo que era uma igreja de um local pequeno. Hoje o Brasil está conhecendo a Novo, né? As nações estão conhecendo a Novo. Inclusive tem a Novo agora, Paraguai, né? Pastora Meu Larissa, Senhor Paulinho, Jesus. um abraço pra Saudade, vocês. meus amigos. Saudade Entendeu? mesmo. Então, essa percepção a gente tem que ter e a gente está tendo lá. E isso é bom porque isso gera comprometimento, seriedade, aplicar o coração para fazer tudo com excelência. Tanto é que hoje tem um evento que acontece não é um evento propriamente da igreja, mas é dirigido pelo nosso pastor-presidente, pastor Vitor, que é a conferência. O Brasil bate no Espírito Santo. E hoje não tem um evento dessa natureza que o Brasil vai, que as nações vai. Sim. Lá no Espírito Santo. Hoje o evento que está trazendo mesmo as pessoas de várias nações é a conferência profética. Graças a Deus por isso. E nós estamos lá. Começamos na areia, junto com o pastor Vitor Hugo. Verdade. Sério. Como que foi Tem foto essa com a ligação? pastora Jolo na areia lá. Começou na areia. Porque eu fui da Assembleia, a gente foi 14 anos. Eu mostrei o pastor João lá, a gente passou em frente. 14 anos. Da sede, tinha mais 5 congregações que nós colocamos a pedra fundamental até o prego no teto. Uau. Então, foi um trabalhão. Agora, você imagina você sair de uma estrutura toda dessa, pastor convencionado, igreja consolidada, para ir para um projeto de um chileno que está começando na areia. Meu Deus. Magrinho. Só que, assim, quando você tem a convicção da palavra que você carrega, não importa como que está o momento, Uau. você vai. Até porque a palavra não tem a ver com o momento, né? Não tem nada a ver. E eu me lembro que eu fui pregar numa igreja antes da gente se desligar da Assembleia. Eu fui pregar num congresso e aí Deus usou um profeta e falou comigo: desarma a tenda, porque a nuvem andou. Jesus Cara, Cristo. esse testemunho, Né? Desarma a tenda, porque a nuvem andou. E porque eu, o Senhor, vou cumprir as promessas que eu fiz, tal. E tem mais. O medo que você tem de ferir o coração daquele sacerdote, que era o meu tio, Sim. pastor, digo eu, o Senhor, já falei com ele. E digo mais, a tua esposa sabe de tudo. Aí fazia assim, porque eu andei com ela naquela casa. uau. 4 cantos assim. Eu Sei. andei com ela naquela casa. E eu desmaiei assim, naquele púlpito, não tinha força para levantar. Aí fui para casa, cheguei em casa, esse era domingo de manhã. Aí ela estava cortando cenoura e chuchu. Pô, almoço. E amor, como é que foi o culto? Falei, foi vida, foi bom demais. Já com aquele pé atrás, né? É. Esperando. Falei assim, e tem uma coisa, Deus falou comigo. Aí ela parou, olhou para mim. Deus falou com você? Falei, falou. Pois é. Ele me falou algumas coisas também que eu anotei e preguei na porta do quarto da Ana Lívia. Vai lá e veja se é as mesmas coisas. Cheguei lá, estava lá as mesmas coisas anotadas. Jesus. Estava anotado. Aí eu falei, pronto, então já está decidido. Aí a gente ligou para o presidente na época. Ele foi e falou assim, fica tranquilo, Deus já falou comigo para preparar a carta de vocês. Vocês vão debaixo de bênção. Aí a gente saiu. Aí começamos a igreja com o pastor Vitor na areia, um luau, né?
E dali alugou o auditório do Bristo alugou o auditório do Quality alugamos onde nós estamos hoje. Só ali já tem 5, vai para 6 anos. 6 anos já. É. Nossa, que benção. Aí, Lá do pastor início. Vitor Hugo é uma benção, né? É um irmão? profeta, né? Pastor, e como que é caminhar debaixo da unção do pastor Vitor Hugo ali? Porque a gente conhece o Vitor Hugo, sabe como que é um profeta. Né? A última vez que ele veio aqui, ele falou assim, ó, só olhou no meio do... Você lembra, né? Eu lembro. No meio do culto, cara. Acho que foi a primeira noite do Planejando de 2020. Foi o dia que ele teve o... 2, acho. Foi o dia que ele fez o culto para voluntário, né? Só para voluntário, isso, depois ele no pregou meio do pra... culto. Amigo da camisa verde, tem 5 segundos. A hora que ele tava terminando de falar, eu já tava lá. Deu acho que 2 segundos eu já tava lá. E liberou ali pra mim, liberou sobre a minha esposa também, chamou ela, falou: ó, Deus ouviu a oração dela sobre você. Engraçado que só fala delas, né? E a gente tá né? tão fraquinho, né? Com Jesus, a hein? mulher sabe, né? A mulher sabe o que tá orando. Né? É Fica esse isso. poder de Se a edificação gente, tá com a mulher. se a gente não clamar, a mulher sabe que tá ali pra isso. Se a gente esquecer de alguma coisinha, a mulher tá ali, ó, ele esqueceu disso. Então vamos, deixa eu orar por ele, né, Gra? Eita glória. E como é que é, pastor, então, andar debaixo da unção do pastor Vitor Hugo? No início, o pessoal me pergunta assim, como é que foi a questão do início? Eu teve dificuldade? Eu falei, não. Não, por quê? Porque eu já conheci ele de alguns eventos. Só que quando ele teve na nossa igreja que a gente pastoreava lá, em janeiro de 2017, o pastor Aju dirigiu uma cesta profética. E aí ele pregou na sexta-feira. Durante a pregação, ele foi e falou com ela assim, o profeta passou na sua geografia. Uau. E Deus, quando quer mudar a história de um homem, ele muda a sua geografia. A unção que você respeita é a unção que você atrai. Eita, meu Deus. Meu Jesus. E dali para frente, essa unção que ele carrega foi liberada sobre ela. A questão da profecia, da visão, da revelação. E aí ele veio contar para a gente, depois que a gente oficializou que ficaria com ele, devido a esse direcionamento de Deus, ele começou a dizer assim, e ele conta isso para algumas pessoas. O Espírito Santo falou comigo para poder abrir uma igreja aqui. E eu falei com ele, eu só abro uma igreja aqui se o Senhor me der alguns casais. E dentre esses casais eu quero Juliana Josélia. E aí Deus moveu toda essa situação. Então, a gente tem essa... Ele fez essa oração antes de vocês falar com Antes eles. de abrir a Ives. Jesus amado, mano. Antes de abrir a Ives. Eu abro a Ives, mas eu quero algumas pessoas comigo. Dentre elas, eu quero o casal Juliana e Josélia. Então, ele fala no púlpito da Ives lá. Vocês eu pedi ao Espírito Santo. Então, a gente não teve dificuldade, porque já tinha essa conexão. No céu já estava ligado. Né? Já, entendeu? Agora, de fato eu não leio hoje a Bíblia como eu li antigamente. Porque aprender com ele é ter uma visão muito sobrenatural de assuntos que você fala assim, é muito natural, isso é coisa corriqueira, mas você passa a enxergar com uma outra visão. Cara, eu lembro da pregação que ele fez na conferência, o dia da Santa Ceia. Cara, eu fiquei matutando o dia inteiro. Eu falei, como que ele conseguiu chegar naquele ponto ali? E é um detalhe que você vê e fala assim, isso aqui não tem muita importância, vamos passar. E ele ele extrai dali, cara, é poderoso. Esse jeito que ele tem de pregar é demais. Aí. Então, essa questão de ler a Bíblia, a gente já lê a Bíblia de forma diferente. A vida nossa, como família, é diferente. Por quê? Porque você está na geografia, que há uma unção. Claro, tem as guerras? Tem. Quem sabe da unção que ele carrega e a envergadura que isso está sobre o Brasil e sobre as nações. Sim. Só que é viver o sobrenatural, né? E é interessante que essa subida de nível que te projeta de fato para você entender que você não é um personagem, você não é. Eu até falei isso agora quinta-feira na Ives. A gente não é um ator de púlpito. A gente tem que viver aqui, viver lá fora, e essa unção tem que estar com a gente. Então, caminhar com o pastor Vitor, de fato, é ter essa, permita dizer assim, essa atualização, né? É viver o sobrenatural. Meu Deus. Ele, viver com ele. Ah, quem está me ligando? Amor! Então, viver com ele é viver o sobrenatural.
Meu Deus. E assim, eu acho muito bacana que você comentou agora sobre... Pegando esse link de vocês dois, você falando sobre ler a Bíblia de uma forma diferente, você falando sobre ouvir a palavra, né? Porque assim, às vezes você lê um versículo, beleza, mas às vezes você ouve um pregador falando sobre aquele versículo e você fala, mano, eu já li esse versículo 80 vezes, eu nunca... Tá escrito aquilo mesmo, né? A gente E é muito fantástico isso, porque assim, isso é o que era o meu conflito interno quando eu vim para Novo, né? E, salvo engano, como diz pastor Fred, né? Salvo engano, ainda o pastor João não estava sob a cobertura espiritual do pastor Vitor Hugo. Mas isso já era uma coisa muito latente do pastor João. Dele tirar pérolas, assim, da palavra que você fala, mano, aonde ele foi para tirar isso? Mas é algo muito importante e eu quero perguntar exatamente isso, pastor, para que o senhor fale para a gente. Qual é a importância, até para pastores que estão nos assistindo e nos ouvindo, qual é a importância de se ter uma cobertura espiritual hoje? A importância é... Vou voltar naquele assunto que eu falei da base. Sim. Né? Eu não acredito em pregador de ministério solto. Não acredito. Então, essa questão, não digo só pregador, mas todo ministro itinerante, sim, tem que ter um lugar onde alguém possa pastorear o coração dele. Então, felizes são os homens, os pastores, as pastoras, os crentes que se deixam alguém botar o dedo e dizer assim, cara, aqui está errado, aqui está certo, sabe? Então, a importância de você ter uma cobertura espiritual é justamente alguém que, para ter o próprio bem, vai cumprir o que está escrito em Provérbios. Porque está escrito em Provérbios que o amigo, ele faz umas feridas em você, mas fiéis são as feridas feitas por um amigo. E quem é um amigo? É o cara que te dá cobertura. Que às vezes vai dizer para você, dá um tempo, faz isso, não faz, avança, retrocede. Porque a gente tem que ter alguém. Infelizmente, algumas pessoas não têm. Alguém que dá essa cobertura, essa orientação, esse pastoreio de perto. E aí pode ocorrer alguns acidentes no percurso, né? Como eu já vi acontecer alguns acidentes nesse percurso. Entendi. Então, a importância é ter alguém para poder dizer realmente o que talvez um outro colega de ministério não falaria. Dar uma direção mais específica. Específica. Né? Até porque quem é sua cobertura espiritual te ama, né? Isso aí. É um pai, né? Exatamente. Isso aí. É muito importante, realmente, de fato. E pastor, hoje lá na Ives, vocês têm algum... E eu vou fazer a pergunta e depois eu vou chegar onde eu quero chegar de fato. Vocês têm algum trabalho com casais objetivando a educação de filhos? Por que eu estou te perguntando isso? Porque a Ana Lívia é um tesouro, aquela menina. Entende? E assim, eu não acredito que ela é um fruto do Espírito Santo somente, mas sim porque ela vê pais que se dedicam a isso. Então, vocês têm isso? Algum trabalho específico com casais lá? Tem um trabalho de casais, inclusive tem um evento anual que acontece dos casais, né? Que é um trabalho que tem trago-se muitos resultados no matrimônio. Gente que estava por um fio de cabelo, hoje estão vivendo a lua de mel renovado. Uau. Famílias. Porque eu falo com as pessoas o seguinte, aconselho alguns casais que já teve também na beira de passar pelo processo que os meus pais passaram, Sim. o divórcio, eu falo com eles, eu sei como que dói. Eu sou filho que cresci sem ter um pai dentro de casa. Embora eu amei meu pai, cuidei do meu pai durante um tempo, meu pai também hoje dorme no Senhor, Sim. mas eu sei qual é o prejuízo que isso dá, sabe? Então, a Ives tem um trabalho sensacional com casais e foi assim, tem evoluído.
tem um trabalho com os jovens, e aí, avançando, tem um trabalho com kids. Tem uma igreja kids, uma casa kids, e agora, sim, cada vez mais uma equipe se autocapacitando, buscando mais e mais ferramentas para atender a demanda, porque, igual, por exemplo, a gente tem lá algumas crianças que têm o autismo, né? Sim. Meu amigo, que trabalho lindo que elas fazem. Tem uma salinha que tem só um menininho com um monitor só para ele, Meu Deus. toda aquela educação, todo aquele amparo. É desafio bíblico, é gincana. E aí tem uma brincadeira que eles fazem lá, mostra-me a sua Bíblia e ganha um pirulito. Aí quem mostra a Bíblia ganha um pirulito. Que legal. Então, assim, a igreja tem. Vou pegar, hein? Deixa eu pegar. A igreja tem um trabalho sensacional com kids. E as crianças são apaixonadas. Vocês viram a Páscoa aqui agora, né? Sim. A gente também fez lá. E tinha um cabeludinho igual Jesus, velho. Você viu as fotos? Um cabeludinho igual Jesus. E o molequinho foi bom mesmo, ator mesmo de filme. Sim. Né? Então tem uma equipe muito boa no Kids. Eu me lembrei das cenas dele agora. Tá igual o Noah. É igual o Noah. Depois que passou o Noah se Depois que passou, rabiscando. verdade. aí? Saiu o Noah, O Noah. o filho do pastor João e da pastora Natália. Ele chegou um belo dia, depois da Páscoa, ele pegou uma canetinha e rabiscou inteiro de vermelho. Aí ele falou, sou Jesus. Ele é massa. Foi muito bacana. Rabiscou a Helena, ela era Rabiscou a Maria. Helena, Rabiscou- falou, Maria chorando. Não. Achamos de rir. Então tem um trabalho muito relevante. Inclusive, a gente recebe perguntas de pessoas de outras igrejas. Como é que funciona o Kids? Aí tem aquela estrutura pelo aplicativo, My Kids, Sim. que o pai que registra, se ele não tirar a criança não sai de lá. Muito bom mesmo. Lá na vocês fazem também um trabalho com adolescentes, né, pastor? Faz. Acompanham lá o Face ao Teens também, né? Tem. Lá tem o Rafa e a Nanda. Pensa num casal que o céu preparou eles. Uau. Ele tocando um violãozinho, joga aquela molecada pra cima, pau quebra. Tem que aprender a tocar violão, né? Varão, tem que fazer uma aula aí. Aprender a tocar bateria e violão aí. Eles vão fazer um retiro agora deles lá, dos adolescentes. Olha lá, Lazão. Você acredita? Olha lá, Lazão. Que dia que Dos- vão fazer lá? Julho agora tem dos jovens, deles acho que... Eu vou ver a data de passo. Fechou. Vamos fazer, Tá vendo, cara. Lazão? Conexões, hein? Conexões, aprender um pouco, né? Pastor, o senhor não acredita que o investimento da igreja, investimento no que eu falo não é financeiro, mas o investimento de colocar força nos casais e na juventude, seja ela teens, jovens ou principalmente as crianças, você acha que isso também é um segredo para que a igreja continue e se posicione mais como uma igreja relevante? Sim. A família é a célula máter de toda a sociedade, né? Uma família decomposta é uma sociedade que está sendo dizimada e daqui a pouco dissolve e nunca mais aparece. Existe família sem igreja, mas não tem igreja sem família. Uau! Isso é uma verdade. Essa é para postar no Instagram com a foto da família abraçada, hein? É verdade. Porque existe família sem igreja, mas não tem igreja sem família. Uau. Não tem. Então, quando você fala da questão do investimento da igreja local na família, está investindo primeiro que é num projeto divino. E Deus tem todo interesse nisso. Deus tem todo interesse nisso. Investir, que se crie coisas para poder trazer os casais. Porque, às vezes, você vai lidar com situações com um casal, igual, por exemplo, vou dar um exemplo de uma coisa que parece muito supérflua, mas que gerou uma contenda violenta num casal de jovens. A moça chegou do trabalho, deixou uma bala na geladeira. Como a gente às vezes deixa alguma coisa na geladeira, Sim. você chega, o que você quer fazer? Vou lá comer aquela meu iogurte. Quando ela chegou, que a bala não estava lá, que o marido tinha chupado, a bala que ela estava construindo na cabeça o dia inteiro que chuparia, não estava lá. E aquilo, amigo, rendeu para lá de meia-noite uma conversa. Por pouco. Só que às vezes é um gatilho emocional que aí você vai ter que trabalhar
e vê que é uma frustração lá de trás, até você chegar no fim daquele poço, irmão, você já perdeu algumas horas. Só que no final de tudo vale a pena, porque você sai daquela guerra exausto, mas daqui a pouco você vai ver o casal está dormindo junto, está gerando filhos, estão prosperando, estão crescendo, e é isso que é importante. Então, a igreja que deseja ser uma igreja relevante, família, jovens, igreja, adolescentes, crianças e os idosos. Porque se a gente não dá atenção para essa turma agora, quando chegar a nossa vez, não vai ter ninguém para dar Você não semeou? atenção para nós também. Você não semeou, né? Não vai colher. Será que a gente vai estar pulando o tempo todo assim? É verdade. Né? Uau. É verdade. Então, o casais, o idoso, enfim, em todas as faixas etárias. Na família em si, né? E, pastor, o senhor contou que os seus pais passaram, né, pelo processo de divórcio. E a gente sabe que isso cria feridas. Aham. Feridas emocionais, cria traumas. Como foi para você parar esse processo? Como foi? Para você parar esse processo? Porque, assim, Sim. incontestavelmente, quando nós passamos ou somos feridos, pessoas feridas ferem. Fere. Né? E nós temos, psicologicamente comprovado isso, que nós temos a tendência de repetir padrões. Justamente. Né? Filhos que tiveram pais que se divorciaram têm a tendência absurda de passarem por um divórcio. Filhos que tiveram pais agressivos têm a tendência absurda de serem agressivos. Como foi para você? Óbvio que a gente sabe que é em Cristo, mas como foi para você parar esse processo? O Dani, o Léo, você chegou num ponto que eu acho que a gente só vai terminar agora de falar quando começar o culto. Top. Esse é o intuito mesmo. Eu tô terminando de escrever um livro agora sobre o Timóteo e vou escrever um livro sobre padrões. Inclusive, vai ser prefaciado pelo pastor João Margarida. Uau. Já alinhei com ele. E é justamente sobre esse assunto. Por exemplo, por que Jesus, se você observar, Jesus derramou o sangue dele em alguns lugares distintos. Em primeiro lugar, no jardim do Getsêmani. Sim. Quando suou gotas de sangue. Gota de sangue. Segundo lugar, quando ele estava amarrado lá dentro da Fortaleza Antônia, tomando chicotada. Terceiro, caminhando nas ruas de Jerusalém. Quarto, crucificado. A pergunta é, por que o primeiro lugar que ele derramou o sangue dele foi no jardim? Porque Jesus é o segundo Adão. Sim. O primeiro Adão, no jardim, pecou. Uau. E Jesus, como o segundo Adão, fez do palco que foi palco da vergonha, o palco da nossa vitória. Meu Cara, Deus. que chave. Vai ter corte isso aí, né? Vai, com certeza. A nossa vitória não está lá na cruz do Calvário, está no jardim. Uau. Ali ele remiu. Tanto é que se você for observar de forma teológica e bem espiritual, você vai ver o tabernáculo ali. Porque o que acontecia no tabernáculo? Um cordeiro era sacrificado, o sangue do cordeiro espargia. Se eu pegar aqui um objeto e começar a untar e espargir água, você vai ficar molhado, ele vai ficar molhado, eu vou ficar molhado. Então, quando o sacerdote está molhando e espargindo sangue no altar, o sangue que está espargindo, que pinga no altar, pinga na sua roupa. Certo? Sim. Quando Jesus está suando, o que a roupa dele vai fazendo? Vai ficando manchada. Porque ao mesmo tempo que ele era a oferta, ele era o sumo sacerdote. Uau. Então, no Getsêmani, ele não estava só no Getsêmani, ele estava já no santuário de Deus se oferecendo como uma oferta única para resolver tudo. Então, isso é um padrão. Abraão casou com uma estéril, Isaac casou com uma estéril, Jacó casou com uma estéril. Os três tiveram filhos depois dos seus 50 anos. Sim. Os três foram apaixonados pelo Egito. Abraão desceu para o Egito, Deus tirou ele de lá. Isaac queria ir, Deus não deixou. Jacó recebe o convite. Então, o mundo é feito de padrões. O que falou Salomão? O que vai acontecer amanhã já aconteceu ontem. Uau. Então, espera aí. Se o que vai acontecer amanhã já aconteceu ontem, logo isso é o quê? Um padrão.
Não há nada de novo debaixo Não há nada do de céu. novo. Então, quando eu identifico que eu estou dentro de um padrão, a pergunta que eu tenho que fazer é, Léo, o padrão que eu estou nele é positivo ou é negativo? Se ele for positivo, eu replico e toco ele para frente. E se for negativo, ele morre e para em mim. Vou dar outro exemplo, que é o fundamento do livro que eu vou escrever. A gente fala muito sobre o rei Saul. E também a gente fala muito no tempo das mulheres da rainha Esther. Tanto Saul como Esther eram da mesma tribo de Benjamim, Sim. da mesma casa paterna, a casa de Quis. Tinha o mesmo sangue. Por que Esther vai assumir o trono? Se você observar, das 12 tribos de Israel, Deus escolheu a tribo de Benjamim para nela dar a oportunidade de ter o primeiro rei. O primeiro rei de Israel saiu da tribo de Benjamim. Só que essa cadeira foi perdida pelo Saul. Agora vamos construir. Saul perdeu as jumentas. A Esther perdeu os pais. Sim. Saul ficou 3 dias caçando jumentas. Esther 3 dias de jejum e oração. Uau. Saul teve um tio curioso. Esther teve um tio mentor, Mardoqueu. Saul perdeu o trono por um vacilo. A Esther ganhou o trono por um vacilo da rainha Vaste. Saul era da casa de Quis, tribo de Benjamim. Esther também. Então, a cadeira de honra que a tribo de Benjamim perdeu por conta de Saul foi recuperada por conta de Esther. Padrões. Então, nisso que você está falando sobre a questão de divórcio, eu entendendo sobre padrões, e eu falei com a Jo e fiz a ela uma promessa. Falei, nós vamos morrer casado. Se eu não sei quem vai primeiro, se é eu ou se é você, mas a gente vai morrer casado. Por quê? Porque eu sei que lá atrás aconteceu isso com meu pai e com minha mãe. Eu sei o local que isso aconteceu. E é o mesmo lugar que foi o palco da desonra do meu pai, também veio sobre a minha família. Sim. Ao ponto que eu falei, isso que não pode acontecer. E a gente se posicionou. Então, hoje, eu sei que o divórcio é existente, eu sei que isso é uma situação que a mídia aprova, aplaude, mas nem tudo aquilo que a terra aplaude, o céu aplaude. Sim. Né? Tanto é que nós tomamos uma decisão. Nós vamos morrer casados. E esse mal não passa para a nossa geração. Porque está escrito, Dani, que Deus visita a maldade dos filhos até a 3ª e 4ª geração. A maldade dos pais, Deus visita nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas a fidelidade dos pais, Deus visitará até 1000 gerações. Tem gente que, por conta da nossa decisão de ficar casado, vai nascer e nós nem vai saber, mas vai usufruir da nossa decisão no dia de hoje. Uau. Meu Deus. Então, eu sou muito consciente disso. Do meu comportamento, e a pastora Jo é muito consciente disso. Que a gente precisa morrer casados para derrotar esse espírito ruim. Porque isso é um espírito ruim. E todo crente tem que identificar esses padrões. Eu estou falando de um padrão na situação de divórcio. Mas você citou que a questão é emocional. Sim. Por exemplo, meu pai, ele me amava, não tenho dúvida disso. Mas ele nunca me disse assim, filho, eu te amo. Nunca. Agora, uma coisa que eu faço todo dia com a Ana Lívia. Ana, eu preciso te contar uma coisa. Ela bota a mão na cintura. Já sei, pai, você vai dizer que eu te amo, que me ama. Eu falo, eu te amo. Mas eu não recebi isso. Mas não é porque eu não recebi que eu não vou dar. Entendeu? Então é a decisão. Eu estou quebrando padrões. Porque eu quero que ela seja amada. Esse dia eu estava lembrando que ela foi fazer prova e ela não deu uma estudada muito boa. Aí eu falei com ela, se você tirar a nota ruim, você vai ver, eu vou te botar você de disciplina, no cantinho da disciplina, vou cortar a sua internet, sua mesada, o seu lanche. Aí na hora eu lembrei, Mateus 3, Jesus foi fazer uma prova. Qual foi a fala do pai? Antes dele entrar na sala de aula, você é meu filho amado.
Nossa, sabe aquela hora que eu jogo a baqueta e saio? É agora, né? Tá, não vou fazer isso agora, mas meu Deus. Jesus foi para a sala de aula, Dani, carregado do amor do Pai. Nossa, eu vou chorar. Quando eu lembrei desse texto, eu abracei ela e falei assim, filha, vai para a escola, vai dar tudo certo. Quando ela voltou da aula, eu falei assim, filha, como é que foi? Pai, Deus me ajudou na prova. Meu Deus. Tirei 8. Falei, meu Deus do céu. Então não é porque a gente não teve que a gente não vai dar. Então a gente tem que estar consciente. E às vezes a gente está fazendo coisa mecanicamente, botando um leão lá da família para frente, que vai acabar. Aí eu falei até com o Mário aquele dia, eu falei, cara, dá um buquezão de flor. Ah, mas meu pai nunca deu, mas você vai dar. Ah, mas minha mãe nunca falou, eu te amo, meu pai, mas você vai ter que dizer. É padrão. Que é positivo, joga para frente. Negativo, quebra. Já morre ali mesmo. E começa a fazer um novo padrão. Então eu creio muito nisso. Meu Deus. Até porque, assim, cara, pode ser que você não ouviu um Eu Te Amo do seu pai, mas você ouviu do Pai Celestial. Então, se o padrão da terra não é um padrão no qual você possa se espelhar, se espelha no padrão do céu. Isso aí. Isso aí. Né? Isso aí. E pastor, não posso deixar de perguntar isso. É muito latente o amor e o carinho que você tem pela Ana Lívia. Demais. Né? Que vocês têm, né? Porque a pastora também ficou muito, muito marcante isso pra gente. Qual que foi a contribuição de vocês como pais em tudo que a Ana Lívia é hoje? Porque assim, a gente sabe que é pelo carinho, pelo amor e afeto que vocês demonstram por ela. Aliás, eu quero deixar aqui já, para não perder essa oportunidade, a minha gratidão por todas as lives que você fez. Que eu acompanhava todas. Eu estava trabalhando, o celular. Minha esposa está aqui, não me deixa mentir. Meio-dia, cara, eu estava lá trabalhando de frente ao computador, assim, vinha aquela notificação. Não, peraí. Eu colocava assim. Meus clientes estavam cortando o cabelo, tava ali, ó, bem no vidro do espelho do salão. E assim, eu já te agradeço por isso, de verdade, porque foram dias que o Espírito Santo usou sua vida para me fortalecer. Aleluia. Me fortalecer minha casa. Mas assim, outra coisa que ficou muito marcante, cara, naquela hora era a hora que ela saía. E você fazia questão de, tipo, tô parando a live, espera um pouquinho, galera. Tchau, filha, Deus abençoe e tal. E ela vinha, dava um tchauzinho assim pra câmera. Qual foi a contribuição, até para deixar pra gente como um padrão com os nossos filhos? O Dani, o que acontece? A gente fez um planejamento para ter filho a partir do 5º ano de casamento. Aí, quando completamos 3 anos de casamento, aí a Jo falou assim, amor, a gente poderia engravidar e tal, beleza. Aí, ok. Aí ela engravidou. Aí, quando foi para a questão o nome, quando descobri, a gente não tinha ainda um nome certo, aí ficava falando, se é menina é X, se for menina é X e tal. E nada de descobrir o sexo. Aí, quando nós descobrimos, aí antes da gente descobrir, tinham feito já 3 ultrassom. Aí, na 4ª ultrassom, que é a tal da morfológica, a gente foi fazer. Naquela noite, eu tive um sonho. E, naquele sonho, um anjo do Senhor aparecia e dizia assim, o sexo do seu bebê é uma menina. Uau. E o nome é Ana Lívia. Meu Deus! Aí quando eu acordei, a Jo acordou, antes da gente ir para o médico, falei com ela, amor, eu tive um sonho. E um anjo dizia que o sexo do bebê é a menina. E o nome é Ana Lívia. Ela falou, pronto, então vamos lá. A gente não tem nome mesmo ainda definido. Daqui a pouco o doutor está lá fazendo. A notícia, hein? É a mocinha. Já tem o nome? É a pastora, Ana Lívia. Aí, então, assim, já foi gerando, né, uma coisa muito, muito poderosa entre a gente. Aí, quando ela veio, nasceu, e a primeira foto que eu tirei dela, eu coloquei no meu Instagram assim, Ana Lívia do
do papai. Né? Então, para onde eu vou, o pessoal pergunta, cadê a Ana Lívia do papai? Marcou. Marcou. Né? Então, a gente não somos aqueles bons pais, tem muita coisa para a gente poder aprender. A gente aprende muito. Inclusive, você falou sobre a questão do Kids. A pastora Mariana, esposa do pastor Tiago, ela faz um trabalho junto com a equipe dela no Kids que é extraordinário. E, inclusive, na educação da Liz, e eu falo muito com ela, você tem que escrever um livro para abençoar o Brasil. Que ela tem a homeschooling, né? Escola em casa. Sim. Mas é fantástico. Então, a gente, assim, com relação à Ana Lívia, a gente vai aprendendo cada dia, aprende com ela. Ela é muito brincalhona, até porque o ambiente que a gente vive, né? Aí, quando for um dia, eu falei com ela assim, poxa, mas você só pensa em brincadeira? Ela, pai, você anda muito zangado. Eu mordo. Você tem que ser mais leve, pai. Falei, não tem jeito com você não, cara. Não tem jeito não. Aí eu levanto e deixo ela lá. Mas a vida é muito divertida, graças a Deus. E ela quer agora ter 2, né? O João Miguel e a Ana Laura. Entendi. Mas assim, essa construção que vocês fazem com ela, qual o segredo, até para as pessoas que estão nos assistindo? Sim. Né? Qual o segredo Cara, eu sei como o senhor acabou de falar, existe muita coisa a ser aprendida, existe muita coisa a ser acertada, desculpa. Mas qual é o caminho das pedras, assim, para o pai, para a mãe, que tenha hoje o seu filho, filha, e que fala assim, nossa, eu preciso ir por esse caminho? No nosso caso, quando a gente engravidou, eu ouvi do meu primo assim, meu primo tem 2. Ele foi e falou assim, Ju, conversa com o seu neném na barriga da Jo. Aí eu falei, aonde? Conversa. Deixa ela ouvir a sua voz. E eu falei, não, não acredito nisso não. Ele falou assim, não, faz o seguinte, conversa, depois você me fala. E aí, como ele era um cara experiente, de filhos, beleza. A barriga da Jo, a pastora Jo crescendo, e eu conversando com a Ana. Cadê a mocinha do papai? Cadê a mocinha do papai? Essa era a frase. Cadê a mocinha do papai? No dia que ela nasceu, que eu peguei ela no colo, que ela estava toda agitada, quando eu falei, cadê a mocinha do papai? Ela fez assim, ó, parou. E eu repetindo. Deus. Ou seja, estava caçando de onde está vindo aquela voz. Porque é uma voz que ela já conhecia. Sim. Então, o filho conhece a voz do pai. Né? Então, o diálogo em casa, isso eu quero dizer o seguinte, ô Dani, ô Léo, o diálogo não pode morrer. Quando começa o fim de um casamento, quando morre o diálogo, os relacionamentos morrem quando? Quando morre o diálogo. Então, a gente temos construído essa relação com a Ana Lívia, do diálogo, de senta aqui, vamos conversar. Quando ela faz alguma coisa que aí ela tenta esconder, aí a gente conversa com ela. Hoje, quando eu brinco com ela em alguma situação, ela, quem é o pai da mentira? Já aprendeu, entendeu? Ou seja, é uma construção. Então, o diálogo para a gente tem sido a chave muito importante. Outra coisa, entender que a gente, é o que o Luiz Hermínio fala muito, a gente não está lidando com criança. A gente está lidando com o próximo adulto. A próxima geração. Com a próxima geração. Então, se eu ficar pensando que eu estou lidando com a criança, essa mentalidade precisa ser bem trabalhada, por quê? Porque daqui a pouco a criança já é um adolescente já é um jovem já é um adulto foi embora. Então, a hora é agora de eu entender que eu estou trabalhando com o próximo adulto. E aí valores como honestidade, pontualidade, acordar cedo aqui, Jesus amado. Né? É uma luta. Agora, falou piscina e praia. Nossa, sai 3 horas da manhã tranquilo. Nossa, Deus do céu. Mas assim, e ter essa percepção que você está lidando com o próximo adulto. E ter alguém na sua cola aprendendo com você. Aprendendo. Eu sei que algumas coisas a gente, quando fala assim, a gente fala, opa, tem alguém pertinho da gente. A gente senta, vem para cá, vamos conversar. E uma coisa que a gente está procurando muito restaurar
consolidar muito a nossa casa. A refeição na mesa. Sim. Que a gente vê daquela turma em roça. Os caras não sentam num canto com um pratinho ali, come rapidinho. Então, assim, sentar na mesa, estar junto, isso para a gente Faz a diferença. Não faz, isso faz. Então, eu acredito, Dani, que é a mesma questão do diálogo. Tem que ter um bate-papo tranquilo. Senta aqui, vamos conversar. Para a gente está dando certo. Que bom. Está dando certo. Entendi. Uma coisa que eu falo com ela, que eu ganho ela, quando ela vai sair, eu falo, boto o dedo assim, Ana, comportamento, hein? A chave. Aí quando ela vai sair com os pais de alguma coleguinha, eu falo, se ela começar a fazer alguma coisa, só aperta o botão. Olha o comportamento, hein? Que bom. Cara, esse botão do comportamento, eu lembro quando a gente estava na igreja do pastor Jacques. A gente estava tendo um momento de mesa lá e ela entrou correndo, e a pastora Jo só olhou, o pastor Juliano olhou, parou. Falei, funciona mesmo, hein? Funciona. Ontem mesmo a gente estava... acabamos de comer lá umas esfirras. Vocês comem esfirra? Bastante. Uma esfirra boa agora lá, hein? Tem? Boa. Em novembro a gente está lá. Ah, em nome de Jesus. Vamos Aquela lá. doce. Em nome de Jesus. Vamos lá. Aí ela acabou de comer, ela foi lá no negócio de chiclete, pegou e colocou na mesa. Já tinha pago a conta, né? Aí eu olhei para ela assim. Fiquei olhando. Aí ela... Tô sem graça. Aí depois eu ensinei ela. Falei, filha, tem que ser construído antes. Se você já estava planejando você pegar, pai, eu quero. Igual, por exemplo, questão de ficar pegando coisas. Aí eu falo com ela, você quer? Eu não vou te negar, mas vem aqui, ó, no meu ouvido. Não precisa você gritar, fala, vem cá pertinho. Aí ela vem, pai, quero um chicletinho. Ou quando acaba de comer, pai, eu tô com tanta vontade de tomar um picolé. Entendi. Picolé depois de janta para ela e almoço é sagrado. Verdade. Não pode faltar. Diante de Deus. Se você, o congelador lá em casa, lotado de picolé. Que legal. Ela Não ama é mentira picolé. não, hein? Verdade. Açaí, depois do café A açaí. pastora falou quando ela Não, teve é aqui picolé. da saída. Açaí é bom. Rapaz, o dia que a gente foi tomar café lá, não acabava mais comida, Dan. Verdade. Não sabia o que comia, tinha muita coisa. Aí veio sorvete. Falei, meu Deus. Toma. É aqui que meu pai me quer. Também, ó, família mineira. Mineira. Também, já gosta de tudo. E no Espírito Santo também o pessoal É bom. é Pessoal bem é bom. receptivo, né? Os crente animado. Eu vou participar disso. Isso Em nome aí. de Jesus. Não, vai lá sim, em novembro estamos lá. Tamo lá, em nome de Jesus. Pastor, infelizmente por conta do tempo, a gente tá chegando ao fim, mas Rapaz, passou rápido, hein? pra mim, nossa, nem vi o tempo Chama os homens pra cá, passar. vamos fazer o culto dos homens aqui. Né? Eu chamo a galera pra fazer aqui mesmo. Mas, pastor, pra encerrar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, algo que tá bradando no teu coração, algo que não sei se é a respeito alguma palavra específica, ou a visão que a Ives está tendo, ou enfim, queria que o senhor dissesse uma mensagem para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo nesse Legal. momento. Dani, primeiro agradecer a você, ao Léo, né? Pastor João, pastora Natália, toda a equipe da Novo, né? A gente fica muito feliz por essa conexão, de estar com vocês, vivendo o que vocês estão vivendo aqui. Então, a nossa casa tem sido muito abençoada por essa atmosfera, essa unção que está aqui, sabe? Então, muito obrigado. E parabéns pelo programa. Imagina. E tenho Obrigado. certeza que vai explodir no Brasil. Em nome de Amém. Jesus. Vai explodir no Brasil. Uma das marcas da Nova é essa excelência. Né? Amém. Tudo que vocês tocam floresce. Amém. Então, isso é muito importante. Então, parabéns pelo programa, meu. Amém. Muito obrigado. Amém. Né? Agora, uma palavra que tem queimado muito meu coração há alguns tempos, quando Deus olha para Josué e fala assim, Josué, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, tu e esse povo, e caminha à terra que eu tenho prometido aos filhos de Israel. O que a gente encontra aqui? Deus lidando com um camarada de um futuro brilhante, porém preso lá atrás. Porque se você observar,
Já tinha 30 dias que Josué estava no luto de Moisés. Qual novidade? Deus olhar para Josué e dizer: Moisés morreu. Não tem novidade nenhuma. É como eu olhar para você e dizer: a sua camisa é preta. Mas, pastor, isso é óbvio. Mas tem hora que Deus vai falar o que é óbvio. Porque Deus diz: Josué, Moisés está morto. Era Deus dizendo: nada que você fizer vai trazer o teu Moisés de volta. Essa água já passou por debaixo da ponte. Tem coisas que é inevitável. Para as coisas inevitáveis da vida, o que eu vou fazer? Vou morrer com ela? Não. Eu vou me levantar e focar no meu futuro, porque tem muita coisa para acontecer. Quando Deus faz Josué mirar no futuro, era Deus dizendo: Moisés foi, mas tem coisa nova chegando aí. Uau, glória a Deus. Então aqui que está a palavra que tem queimado meu coração, nosso coração lá em casa. Nós somos uma geração que temos de Deus as gloriosas promessas. E às vezes, por conta de uma determinada perca, estamos nos prendendo no passado e esquecendo do futuro. Uau. Então é tempo da gente se levantar. Para quem está nos acompanhando, quem vai nos acompanhar de dia, de manhã, de noite, é tempo de se levantar. Porque ainda tem coisa para acontecer. Moisés foi, mas tem uma terra chegando. E o que Deus prometeu nem se compara com a perca chamada Moisés. Uau. Só que para isso eu tenho que me levantar e me mover em direção. E eu acho que Deus está nos chamando para nos levantar. Amém. Porque tem coisas ainda para acontecer na nossa vida. A fase de Moisés foi boa, mas ela já passou. Tem coisa nova chegando. Glória a Deus. Amém. Então a palavra que eu deixo para quem está no programa com a gente é: se levanta e vai viver o novo de Deus. Amém. Meu Deus, eu me emocionei porque essa palavra sobre Josué 1, ela é a palavra que está bradando no meu coração em respeito a esse ano. Uma das primeiras palavras que eu fiz quando eu pedi para Deus foi sobre Deus me deu foi sobre Josué 1. Uau. Então, Te emocionou. principalmente na questão do medo. A hora que você falou já começou a rolar lágrimas, já, porque principalmente na questão do medo. Porque Josué, Deus chamou ele e falou: levante-se. Se falou levante-se porque ele estava prostrado. Isso aí. Algo que eu sempre travei assim. Por que Deus falou 3 vezes para Josué: somente seja forte e corajoso, na primeira conversa? Porque ele estava morrendo de medo. Isso aí. E essa palavra veio para complementar. Isso aí. Pastor, muito obrigado. Eu Que falei que esse podcast ia ser especial, mano. Eu falei. Muito obrigado. Foi uma honra recebê-lo aqui. É uma honra tê-lo como amigo dessa casa. É uma honra minha particular te receber aqui, te entrevistar, porque você é uma referência para mim. E em nome de Jesus, eu creio que Deus vai fazer muito mais ainda através da tua vida, através da pastora Jô e através da Ana Lívia, que é a tua descendência que está vindo aí também. Amém, amém. Recebo e creio, nós vamos testemunhar. Amém. Em nome de Jesus. Leozão? Amém. Obrigado, Eita, pastor, Jeová. por Tamo toda a chave junto. que foi liberada. Dani, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Imagina, tamo junto, mano. E é isso aí, meu povo. Um beijão no coração de vocês. Até o próximo. É isso aí, gente. E para você que nos acompanhou, tá até falhando agora, mas... E para você que nos acompanhou até agora, eu tenho 2 pedidos. O primeiro é compartilhe o link, né, desse programa para os seus amigos, para os seus familiares. Seja um canal de bênção na vida dessas pessoas, porque eu acredito que da mesma forma que você foi abençoado, você pode abençoar a vida dessas pessoas. É uma forma de demonstrar amor isso. E propagar o evangelho também ao qual você foi chamado. E o segundo pedido é: curta, se inscreva nesse canal, faça com que esse canal cresça. Não porque eu estou pedindo, não porque o Léo é bonito, não porque você foi abençoado pela vida do pastor Juliano, mas porque você faz com que mais pessoas, porque a partir do momento que você comenta, e eu volto a falar como o pastor Pedro falou, não sabe o que comentar, comenta foguinho, qualquer coisa. Mas a partir do momento que você comenta, a partir do momento que você comenta, que você compartilha, a própria plataforma entende que isso é relevante e acaba entregando para mais pessoas.
E mais uma vez aqui eu deixo o nosso muito obrigado para vocês que estiveram até agora. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.